estou aposentado. Bom, mas eu não me machuquei só um pouquinho, doutor Francisco. Me machuquei demais e fiquei inválido para o trabalho. Farei jus à aposentadoria por invalidez? Não. Não, o acidente foi um pouquinho mais grave, eu morri. Farei jus? Eu não, mas meus dependentes à pensão por morte? Sim, sim. Porque ele já era aposentado. Fará jus à pensão por morte. No entanto, o cálculo será sobre a aposentadoria e não juntando aquelas outras contribuições. Tranquilo? Ótimo. Bom, e aí surgiu então vários questionamentos. Olha, estou aposentado, continuo contribuindo, não vou fazer jus a nenhum benefício? Um homem dizendo, não, o decreto diz que você faz jus a alguns benefícios. Ah, é? Quais são? Habilitação, reabilitação profissional e, é óbvio, salário maternidade. Vocês são médicos, poderiam até me informar se tiver alguma novidade. Que eu saiba, homem ainda é impossível ficar grávido. Até onde eu saiba. Oi? Não, estou falando do ponto de vista genérico. Daniel, você está me perguntando um adotante. Adotante não está grávido, ele adota. Estou falando do ponto de vista medicinal, né, da parte médica mesmo. Fisiológico, exatamente. Então não tem nenhum benefício. Ah, para a mulher tem. Óbvio, eu não sei se tem alguma ginecologista obstetrícia aqui. A gente sabe que não é impossível, mas é muito improvável que alguém queira ficar grávida com 50, 55, 58 anos. Volto a repetir, não quero estragar sonho de ninguém. Pode ser possível, mas é improvável, tá? Então surgiu os questionamentos. Olha, vamos entrar com a desaposentação. Já existiam alguns artigos, ganharam-se forças, livros, a Justiça recepcionou a ideia, os autores na área de direito previdenciário também recepcionaram e concordaram com a ideia, nem todos, tá? Nem todos. A Zélia já está me matando, quase brava. Não, não, não. Óbvio que temos pontos conflitantes dentro da própria doutrina, mas algo obrigatoriamente precisará ser feito. Então, qual é a ideia principal da desaposentação? Me aposentei, continuei contribuindo, quero que seja concedida uma nova aposentadoria, levando-se em consideração aquilo que eu já contribuí, da qual gerou a primeira aposentadoria, mais essas novas contribuições, fazendo com que eu tenha uma outra aposentadoria. Para ficar mais claro, me aposentei com 58 anos de idade, 30 anos de contribuição. Continuei trabalhando por mais 10 anos. Hoje, então, eu teria 68 anos de idade, 40 anos de contribuição. Eu quero que a minha aposentadoria seja calculada na forma atual de hoje. Qual é a situação da desaposentação atualmente? Aí já entrando e caminhando aqui para as repercussões jurídicas, que é o que diz no meu tema. Olha, a maioria dos tribunais que nós observamos, em todos os estados, vem dando favoravelmente a desaposentação, tá? Porque, na minha opinião, volto a repetir, existem doutrinas que divergem do que eu vou falar. Na minha opinião, é uma renúncia. Você está solicitando o seguinte, olha, esta aposentadoria é um patrimônio meu, tá? Teodoro, eu contribuí para o sistema, eu solicitei, não fui obrigado, eu solicitei, foi concedido porque eu tenho direito, mas é um direito meu, eu contribuí para isso. Eu quero renunciar a esse patrimônio, ok? A esse ato jurídico perfeito, para que seja concedido um outro, obviamente, que será mais favorável a mim. Bom, o tribunal diz, olha, a renúncia, então, é possível, tranquilo. A renúncia, que a gente vem observando em reiteradas decisões, é de que é possível, você pode renunciar. Quanto à nova aposentadoria, aí nós temos o problema mais tormentoso, que seria qual? E aquilo, doutor ou doutora, que você já recebeu,
O que fazer? Devolve-se ou não devolve? Notem bem, nos tribunais regionais, que é onde a gente chega no primeiro grau aí de recurso, está bem dividido. Alguns dizem que não precisa devolver, outros que tem que devolver. O STJ, que está acima dos tribunais federais, diz o seguinte: a desaposentação, ela é possível e não há a necessidade da devolução. Quem dará a ordem final sobre isso daí? É o nosso STF. No momento está um pouco preocupado com questões que chamam um pouco mais a atenção da mídia. Vide mensalão. Bom, o STF dará a última palavra. Então cabe a mim falar aos senhores o que eu acho, não o que eu defendo, mas o que eu acho que o STF dirá. Eu acho que o STF aqui é um achismo, hein? Vou deixar isso muito bem claro, é um achismo, porque ainda será o julgamento dessa repercussão geral. O STF dirá o seguinte: olha, a desaposentação, ela é possível sim. Tranquilo. No entanto, tá? No entanto, vocês terão que devolver aquilo que vocês já receberam enquanto aposentados. E eu digo por quê? Porque é o seguinte, quando se manda devolver, o que a gente observa no dia a dia é de que a devolução ela não tem que ser feita de uma única vez, não tem que ser feita um montante. Ali, olha, recebi aproximadamente 200 mil reais, tenho que devolver os 200 mil reais no ato. Não. A gente percebe o seguinte: é concedida então a nova aposentadoria, vamos supor que ele ganhava 2, ganhou a desaposentação, vai passar a receber 3, que é a média que a gente percebe também, que é de R$ 1.000 a R$ 1.500 de aumento. Desse total novo, ele tem que devolver. Quanto? Qual percentual? E aí vem a primeira discussão que eu acho que o STF não falará nada, e caberá aqui a nós, advogados, quando, na possibilidade de defendê-los, brigar. Ganhei a desaposentação, vou ter que devolver. Normalmente a gente percebe um desconto de 30%. Tá? Só que existe margem para discussão neste percentual. Não existe nenhuma disposição legal que fala que tem obrigatoriamente que ser 30%. É até 30%. Então a gente tem como brigar nesta situação. E mesmo tendo que devolver, e por isso que eu digo que o STF julgará dessa forma, mesmo tendo que devolver, ainda será vantajoso. Ainda será vantajoso, porque para muitas pessoas que já estão aposentados, mesmo tendo que devolver um pequeno percentual, ela receberá mais do que ela recebia com a primeira aposentadoria. Segunda questão: estou aposentado há 10 anos, terei que devolver pelos 10 anos? Não. Não, por quê? Nós temos hoje em vigor uma súmula, que é o que a gente chama de súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 8. Ela restringe, o que ela faz? Ela restringe a devolução a 5 anos. Então, estou aposentado 10, na pior das hipóteses, terei que devolver 5. Na pior das hipóteses, meu advogado brigará em cima do percentual para que não seja o percentual máximo de 30%. Então, continua-se sendo uma situação, do ponto de vista jurídico, óbvio que é muito importante, quando vocês procurarem um profissional nessa área, que ele faça e estabeleça o cálculo para vocês. Tá? O cálculo, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. Por quê? Porque senão você acaba ganhando a desaposentação e ainda tem que devolver, em algumas situações, se você tiver que devolver, a tua aposentadoria será menor. Aí não vale a pena. Então o cálculo é de fundamental importância. E por fim, tem uma problemática do seguinte: bom, desaposentou-se, a justiça aceitou, é mais vantajoso, ele aceitou a devolução, porque para ele mesmo assim continuará sendo vantajoso, se dirigiu até o banco para pegar a sua primeira nova aposentadoria. Assumiu lá um débito, 200 mil reais. Ficou tão feliz, mas feliz demais, que veio a óbito.
veio a óbito. O que acontecerá com esse débito assumido? Acompanha o benefício? Acompanhará o benefício? Ou seja, o dependente ou a dependente, quando eu falo o a, é proposital, porque brincou aqui no início da sua palestra, e óbvio que sem fazer insinuação alguma, mas brincou que que namorava os presidentes. Tranquilo. Por quê? Dentro do direito previdenciário, é possível não, é defendido, é de direito, o STF já reconheceu, mas o direito previdenciário, anteriormente ao STF, já assegurava o direito dos homoafetivos. Então está tudo tranquilo. Então é o ou a dependente mesmo, que ficar com a pensão terá esse problema. Olha, ganhei a pensão, mas tenho esse débito. Isso ainda dará muita discussão jurídica, com relação talvez à natureza jurídica, se acompanha ou não o débito. E, caminhando aí para o final, para também abrir o espaço aqui para o Dr. Domingos, que certamente engrandecerá ainda mais, temos a questão quando derivam os regimes, né? Tudo isso que eu estou falando serve muito para o regime geral. E também serve aqui para o regime próprio, que são dos servidores. Agora, o grande problema, na minha opinião, aí já não é para os servidores, mas é eu fazer o encontro, aqui a compensação financeira do regime geral com o regime próprio. Então, são problemas que a gente enfrenta. Eu venho participando de alguns eventos também na área do regime próprio, da APPREM, da ABPEM, tal como o tema que a doutora Cláudia e a doutora Carla falarão, aposentadoria especial, aposentadoria do servidor, eles têm impacto, e assim como a desaposentação, tem impacto direto. Por quê? Tem um princípio que ele rege todo o sistema previdenciário, seja ele qual for, complementar, próprio, geral, que é o quê? Equilíbrio atuarial e financeiro. Quando eu falo desse princípio, eu estou partindo do princípio, sendo redundante, de que existe uma conta. Olha, existe uma receita entrando por aqui que vai suprir a necessidade desta saída. Quando eu tenho estas intervenções jurídicas, e aqui não são cirúrgicas, né, mas intervenções jurídicas, eu causo sim um problema tal como vocês no dia a dia da medicina. Para a intervenção cirúrgica, muitas vezes você tem que estancar o sangue, porque não coagulou direito, né? Não tem umas terminologias assim. Pois bem, na área jurídica também, teve-se a decisão. O Instituto obrigatoriamente terá que cumprir aquela decisão. Ou o regime geral terá que cumprir. Bom, se tem que cumprir, primeiro eu vou cumprir. Depois eu verificarei quais são as atitudes que eu tomarei para continuar a trazer o equilíbrio para aquele sistema. Por quê? Por quê? E aí fica aqui meu último recado. Não é problema do INSS, não é problema do Instituto, seja ele qualquer um que vocês estejam entrando. É problema nosso. Tá? É problema nosso. Quem mantém o sistema previdenciário somos nós. Seja ele qual for. Quem mantém o regime de previdência somos nós. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu estou aqui à disposição.